Depois do Harumi morrer protegendo a Natsuno sem saber quem ela era, o Harumi reencarnou no corpo de um cachorrinho e descobriu que ela era sua escritora favorita e conseguiram encontrar o homem que matou ele a sangue frio. Então, nós continuamos com o Harumi no seu corpo padrão, sendo acordado por uma menina. E ele pede mais 5 dias para dormir. Mas quando ela diz que vai destruir os livros dele, ele se levanta de raiva brigando. Ele escuta uma voz atrás dele, era a Natsuno. Ela apareceu falando que ele estava dando em cima de outra mulher logo depois deles conversarem sobre ter filhos. Então, ele acordou. Ele estava sonhando e fica se perguntando do porquê estava sonhando com a Natsuno. Então, quando ele se dá conta, ele consegue ver que tinha uma mulher ali diferente. Ele pergunta se ela estava viva e do nada a mulher começa a responder ele e se levanta com uma aura muito pesada e a mulher parece ser do mal. Ela começa a responder tudo o que o Harumi estava perguntando, e ele fica bem assustado ao ver que mais alguém conseguia escutar ele. Só que a mulher começou a falar nada com nada, e subiu na mesa fazendo algumas imitações, até parece que estava bêbada. Nessa hora a Natsuno apareceu, e o Harumi fica pensando que agora a garota vai ver o dela. Mas nós vemos que essa mulher se chama Suzuna. Ela é na verdade a editora dos livros da Akeyama Shinobu. O Harumi fica encantado de estar na presença das duas ali ao mesmo tempo. Só que ela surpreende muito o Harumi, falando que o Lux que ela estava escrevendo tava uma grande porcaria e que decaiu muito. A Natsuno tá tranquila com essa declaração dela, porque de fato ela entende que decaiu. Mas o Harumi fica louco da vida se perguntando como assim decaiu se ela estava trabalhando tanto nesse livro. Então a Suzuna deu uma ideia para ela de viajar ou fazer outras coisas diferentes para conseguir de fato se inspirar mais. Só que a Natsuno fala que isso iria dar muito trabalho. Então a Suzuna perguntou do porquê ela não faz um implante de silicone, já que os peitos dela eram tão pequenos. Com esses peitos pequenos aí, o pessoal iria até confundir ela com um homem. O Harumi só presta atenção em como os dela eram grandes. Então, com raiva, a Natsuno rasga a blusa dela com a sua tesoura e ela gostou disso. No momento que a Suzuna estava indo embora, ela avisou que por ali tinha um esfaqueador, então era para ela tomar cuidado. Quando a cena corta, nós vemos que o Harumi de fato estava olhando mais sobre isso, e ele perguntou para Natsuno desde quando essa decaída dela aconteceu. Ela falou que desde agosto, e ele percebeu que foi em agosto que ele foi morto. Então a culpa provavelmente era dele. A Natsuno chega perto dele falando que também encontrou o culpado e vai pra cima dele com a tesoura. Assim que a cena corta, nós vemos que ela cortou o pelo dele no formato de vários corações nas costas. Então a Suzuna falou que saiu mais notícias sobre o esfaqueador. Então a Natsuno deu uma ideia. Ela falou pra Suzuna se fazer de isca pra pegar o esfaqueador. E isso de fato funciona, ela vai fazer isso agora mesmo. A Natsuno se pergunta se o Harumi se preocupa com ela, e ele diz que sim. Mas ela falou que estava tudo bem e que vai conseguir mais informações sobre isso com a irmã dela. Então, indo para a delegacia, nós vemos que a irmã dela não ofereceu nenhuma informação para ela, mas mesmo assim ela vai atrás. E agora era a hora de começar a investigação. Eles foram até uma biblioteca e a menininha que estava ali não para de acariciar o Harumi. A menina pergunta o nome dele e a Natsuno fala que é vira-lata, ignorante e só cachorro mesmo. Mas ela não gostou muito e resolveu chamar ele de Kuro. A Natsuno estava ali para perguntar sobre as vítimas do esfaqueador. Ela disse que escutou um rumor que uma menina espancou ele com um livro que ela tinha. Aparentemente, uma das clientes dela tinha acabado de comprar o livro da Akeyama e foi atacada. A Natsuno ficou brava que o Harumi ficou brincando com a menina. Então, quando eles saíram dali, ela cortou o pelo do rabo dele e chamou ele de tarado. Nessa hora, um homem caiu bem na frente deles porque ele estava atrasado. A Natsuno pergunta sobre o esfaqueador e ele disse que o seu amigo foi atacado. Aparentemente, o amigo dele também estava levando um livro da Akeyama. A Natsuno foi perguntar também para o homem do pet shop e não deu em nada. Eles passaram na frente de uma menina que se chama Maxi. Ela estava cercada por homens que trabalhavam para ela, mas a Natsuno passa reto. A menina vai até a frente dela de novo e a Max fala que ninguém podia ignorar ela e manda os seus homens ficar na frente dela e formam até uma pirâmide ali. O Harumi percebeu que essa menina era uma escritora também e de fato era bem famosa, mas a Natsuno nem liga pra ela. A Natsuno fala que, de alguma forma, ela conseguiu descobrir a sua identidade e tá seguindo desde então.
mas a Natsuno só desvia e fala que não tem tempo pra ela. Mas nessa, ela viu que a Natsuno não tinha tanto peito e resolveu fazer inveja. A Natsuno começa a ficar com raiva e puxa sua tesoura, falando que vai cortar o cabelo dela todo. O Harumi, coitado, fica no meio disso tudo se perguntando, e o esfaqueador? O que eles iriam fazer? E quando elas iam brigar, um homem bem grande que se chama Daemon pega ela e leva ela embora dali. A Natsuno e o Harumi começam a rever os fatos. O livro dela estava em todos os ataques que aconteceram, mas nessa hora o Harumi percebeu algo, roupas pretas, carregando tesoura, então ele pensa que a Natsuno era culpada, mas ela só disse que vai matar ele ali mesmo. Só que nessa hora eles escutaram um grito e foram ver o que aconteceu. Era um homem do pet shop, aparentemente só o cabelo dele foi cortado. Na multidão, a Natsuno viu alguém bem suspeito e correu atrás. Essa pessoa também correu, mas o Harumi percebeu algo em um beco e foi dar uma olhada. Era o livro da Akayama. Ele estava em uma armadilha e o Harumi caiu direitinho nela. Então nós voltamos para aquele sonho do começo. Eles estavam conversando sobre os livros do Akayama e o Harumi parece um doido falando sobre isso. Até assusta a menina que se chama Madoka. Dessa maneira, o Harumi acordou em um lugar que ele não conhecia. Era o quarto da menina do seu sonho. Ela falou que finalmente encontrou ele. O nome dela é Madoka e eles dois são irmãos. Então nós vemos a Natsuno atrás daquela pessoa misteriosa. Ele conseguiu fugir, mas deixou um dos livros cair. O Harumi, coitado, tava lá com a Madoka na orelha dele sem parar de falar. Ele pergunta se ela podia escutar ele e ela diz que sim. Ele fica impressionado e muito feliz. Ele pergunta se foi ela quem fez aquela armadilha. Ela disse que sim. O Harumi fica se perguntando sobre o pai e a mãe, só que a menina não responde e ela fica falando que eles vão ficar juntos pra sempre. Começou a ficar estranho, ela não estava respondendo as perguntas dele. Então ele perguntou qual era o nome do gato da família deles. Então nessa ele conseguiu ver que ela não entendia ele porque ela só respondia algo completamente aleatório. Ela começou a falar que ela queria que ele se mudasse com eles quando eles foram embora e estava muito triste com o que aconteceu. Mas o Harumi não consegue entender como ela sabia que esse cachorro era ele. A Madoka começou a ficar estranha e até o Harumi percebeu isso. Mas ela falou que fez comida. Era curry, muito apimentado, e até deixa o Harumi com muito medo. Ela tenta obrigar ele a comer, mas aparentemente ela percebeu o que estava fazendo e pede desculpas. Só que no lugar, ela falou que foi comprar picles para tentar amenizar um pouco isso, então ela foi comprar. O Harumi tenta escapar e quando ele percebe, a Natsuno estava na janela. Ela chamou ele de estúpido e parecia estar muito brava. Quando ele acorda, ele estava no porão dela de novo, perguntando quem era aquela garota. A Natsuno estava muito brava e fala que vai dar uma lição nela por roubar o Harumi assim. Mas o Harumi fala que ela não é ladrona, e sim a sua irmã. Ele fica com medo e tenta explicar pra ela, mas a Natsuno fala que ele tem que provar. E quando ele fala tudo sobre eles, ela decidiu soltar ele. E na hora, ela pensa que se ela era a irmã dele, isso faz dela a minha cunhada. Mas ele só pergunta onde ela estava que não o ajudou quando ele precisou. E ela falou que estava atrás de uma pessoa misteriosa, mas ele escapou. Mas encontrou uma pista que foi o próprio livro dela. A Natsuno fica pensando se tinha alguma chance de alguém estar querendo incriminar ela ou ter algum rancor dela. Nessa hora, o Harumi notou algo interessante. Todas as pistas também davam direto na irmã dele. A Natsuno também percebeu isso, e o Harumi não queria acreditar muito nessa história. Só que ele mesmo viu como ela estava estranha. E a Natsuno não liga pra isso, ela ainda tá com rancor por ela ter prendido e roubado o Harumi, e vai ter que pagar por isso. O Harumi, querendo proteger a sua irmã, falou que ela não machucou ninguém, mas a Natsuno fala que machucou sim o coração dela. E nessa hora nós vemos a Madoka andando pela rua se perguntando onde o Harumi estava. Então no outro dia eles voltaram às investigações. Então a Suzuna apareceu gritando pra Natsu. Ela disse que o esfaqueador apareceu de novo. A Natsuno insulta ela das piores maneiras que você possa imaginar. E isso faz ela ficar completamente encantada e gosta muito de todos os insultos. A Suzuna então falou que os livros dela estavam relacionados com todos os casos. Mas a Natsuno já sabia de tudo isso. Mas ela também fala sobre uma menina chorando no parque.
O Harumi acredita que era a irmã dele, então eles foram investigar. Ali só tinham restos do livro da Natsuno queimados. Então do nada, a Madoka apareceu ali perguntando quem era a Natsuno. A Natsuno manda ela se calar, chamando ela de irmãzinha inútil. As duas ficam se insultando e o Harumi pulou no meio delas para fazer elas pararem. E quando elas mandam ele sair dali, ele obedece na hora porque não quer apanhar. A Natsuno pergunta a ela sobre o livro queimado, e ela disse que achou que tinha queimado todos os livros dele. Então do nada, a Natsuno pega uma bomba de fumaça, joga no chão e some dali. No apartamento dela, o Harumi pergunta se a Madoka tinha alguma coisa a ver com o esfaqueador, e a Natsuno diz que não tinha certeza, mas tem chances disso acontecer. Eles começaram a notar algo aqui. O Harumi só falava de livros com a sua irmã. E às vezes, isso pode não ter sido tão interessante pra ela. Talvez ela tenha achado que a Akayama estivesse roubando o irmão dela. Então isso pode ser ciúmes. Depois que o seu irmão morreu, ela deve ter ficado toda desequilibrada emocionalmente. O Harumi percebeu que, se ela for o esfaqueador, então ele mesmo vai ter que parar ela. Mas nessa hora, a Madoka entrou pela janela, estourando tudo, e pega o Harumi.